Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Para mim é uma grande alegria adentrar na sua casa, adentrar no seu escritório. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Marcos Viquesi. Eu trabalho com direito previdenciário há quase 20 anos. Fui servidor público concursado do INSS por 11 anos. Trabalhei ali com benefício, trabalhei ali no MOB, no monitoramento operacional de benefícios, e já advogo também há bastante tempo e também ministro aulas aí em várias pós-graduações do país, também em cursos livres. E hoje a gente vai trocar uma experiência aqui sobre cálculos previdenciários. É um tema que causa uma série de problemas para os advogados da área previdenciária, porque normalmente quem buscou o direito já buscou o direito justamente para não ter que trabalhar com cálculos, com nada que envolva números. Porém, na área previdenciária é impossível você atuar sem trabalhar com cálculos. Então, deixa eu trocar aqui a tela. Deixa eu colocar aqui no padrão certinho. Vamos lá, nosso primeiro slide é só uma breve apresentação, depois uma breve descrição do meu currículo e agora começando o que exatamente interessa para a gente, que é o conteúdo aqui, uma iniciação aos cálculos previdenciários. Primeiro, Marcos, como é que é feita a contagem do tempo de contribuição? Um ano, como 365 dias, um ano também contado como 12 meses, e um mês contado como 30 dias. As primeiras duas informações que eu trouxe, elas não são assim muito importantes, né? Um ano realmente 365 dias, um ano 12 meses. Agora, o padrão de 30 dias é interessante, porque nós temos meses com 28 dias, na verdade, um mês só, fevereiro, né? E temos meses com 31 dias, porém o INSS adota o padrão de 30 dias para os meses. Não é objeto exatamente desse curso, até porque é um curso rápido, é uma iniciação aos cálculos previdenciários, mas nós temos alguns benefícios que exigem um requisito chamado carência, nós temos alguns requisitos que exigem um requisito chamado tempo de contribuição, alguns requisitos que exigem os dois. Como é que é feita a contagem? A carência tanto faz de quando você estiver falando dela, se é, por exemplo, de um período antigo ou de um período mais atual, ela sempre é contada em meses. Por exemplo, determinado benefício exige 180 meses de carência. Então você tem que ter o quê? 180 meses em que você preencher o requisito da carência para que você tenha aquele requisito preenchido. A carência, independentemente do número de dias que um segurado trabalhe no mês, ele sempre vai ter aquele mês contabilizado como um mês inteiro. Então, por exemplo, se um trabalhador trabalhou só 2 dias, por exemplo, no mês de outubro de 2023, ele vai ter o mês inteiro contabilizado. Se ele trabalhou, por exemplo, lá em janeiro de 1977, por exemplo, 18 dias, ele vai ter um mês inteiro contabilizado para fins de carência. Como o tempo de contribuição, a situação muda. Antes do decreto 10.410 de 2020, ou seja, até 30 de junho de 2020, o INSS contava o tempo de contribuição em dias. Então, aquele mesmo exemplo que eu trouxe, se um trabalhador, por exemplo, trabalhou em 77, 18 dias em janeiro, ele vai ter 18 dias de tempo de contribuição em janeiro de 77. Agora, como carência, ele tem o mês inteiro. Se são períodos trabalhados a partir de 1º de julho de 2020, aí, independentemente do número de dias que esse trabalhador trabalhou, ele vai ter também como tempo de contribuição um mês inteiro. Então tem que ficar atento para essa questão específica. Vamos lá. Aqui, a alteração que foi promovida pelo decreto 10.410, que está lá previsto no artigo 19C do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo decreto 3.048 de 99. E outra situação interessante, vocês vão perceber no decorrer desse curso, no decorrer das aulas, em que as contribuições dos segurados, na hora de você calcular um benefício, ela precisa ser atualizada. Porque vamos pensar o seguinte, lá quando começou o Plano Real, lá em 94, o salário mínimo era de R$ 70.
Vamos supor que um trabalhador tenha recebido R$ 70 lá, o salário mínimo, lá em 94. O que vai acontecer com ele? Se ele não tiver esse valor atualizado, ele vai ter um decréscimo, vai ter uma aposentadoria muito baixa, né? Então o INPC é o índice utilizado para essa atualização dos salários de contribuição. Então, por exemplo, você vai aplicar o INPC acumulado desde 94 para chegar e verificar o quanto equivale hoje aqueles R$ 70 que o segurado contribuiu lá, que foi o salário de contribuição dele, exemplificativamente em 94. O INPC ele também é utilizado como índice de correção dos benefícios acima de um salário mínimo. Então, por exemplo, uma pessoa recebe em 2023 um benefício de R$ 3.000, em 2024, o que vai acontecer? Vai ser aplicado o INPC de 2023 sobre o valor do benefício dela para descobrir qual vai ser o valor de 2024. Aqui eu comentei o quê? Os benefícios acima de um salário mínimo. Por quê? Nem sempre o salário mínimo ele vai seguir o INPC. Tem vários anos que, na verdade, é dado até um aumento superior ao índice do INPC. Por exemplo, um determinado ano deu 10% aqui de inflação acumulada naquele ano pelo INPC. Pode ser que o salário mínimo tenha aumentado 15%, pode ser que ele tenha aumentado 17%, 20%. Nem sempre isso acontece. Agora, os benefícios acima de um salário mínimo são corrigidos pelo INPC. Marcos, como assim acima de um salário mínimo? 2 salários mínimos? Não necessariamente. Pode ser, por exemplo, 2023, a partir de maio de 2023, o salário mínimo é 1.320. Se por exemplo, um segurado recebe 1.400, vai ser aplicado para ele, lá em 2024, o acumulado do INPC de 2023 para verificar quanto que vai aumentar sobre os 1.400 que ele recebe. Então a gente não conta em número de salários mínimos, mas qualquer centavo, qualquer real que ultrapasse o salário mínimo já haverá essa atualização pelo INPC. Marcos, e se porventura a atualização do INPC for inferior ao índice utilizado para atualizar o salário mínimo e esse segurado ficar com salário de contribuição aí, na verdade nem o salário de contribuição, com uns proventos de aposentadoria, corrigindo, se ele ficar com os proventos de aposentadoria inferiores ao valor do salário mínimo. Nesse caso, como via de regra, ninguém pode receber abaixo de um salário mínimo, vai ser o quê? Vai ser feito um enquadramento aí para que ele ganhe pelo menos o valor de um salário mínimo. Vamos começar efetivamente agora a fazer os cálculos, a parte que vocês gostam, a parte que vocês mais têm dificuldade, né? Vamos lá, qual que é a regra dos cálculos aqui? Eu vou focar o quê? Nos cálculos a partir da emenda 103. Uma pessoa, por exemplo, que não tem direito adquirido a alguma coisa, alguma aposentadoria até 13 de novembro de 2019, mas que só preencheu os requisitos para alguma aposentadoria a partir de 14 de novembro de 2019, ou seja, já sob a vigência da emenda 103 de 2019, que é a reforma da Previdência. Primeira situação, o que vocês vão fazer? Primeira coisa, separar os salários de contribuição de julho de 94 em diante. Marcos, onde é que eu consigo esses salários de contribuição? Você vai entrar no portal Meu INSS, vai entrar em meu.inss.gov.br, meu.inss.gov.br, vai pegar o número do CPF do seu cliente e a senha dele, e você vai digitar lá o número do CPF dele e a senha dele, e dentro do Meu INSS, você vai clicar em Extrato Previdenciário, que é o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. E na tela seguinte, você vai clicar para baixar o extrato do CNIS. Nessa tela, vão aparecer 3 opções, que é baixar só o ano civil. O ano civil só traz as remunerações mês a mês a partir de novembro de 2019, que vai servir aí para verificar se o segurado pelo menos pagou sobre o valor de um salário mínimo. Não é esse CNIS que a gente quer para fazer esse cálculo aqui. Outra opção que vai aparecer é só de você puxar os vínculos
daquele segurado. Vai aparecer só, por exemplo, fulano de tal trabalhou, por exemplo, na empresa ABCD de janeiro de 75, por exemplo, até dezembro de 79. No segundo vínculo, de janeiro de 80 até, por exemplo, fevereiro de 92. Aí você não vai ter as remunerações. Você vai ter que optar o quê? Por baixar o CNIS vínculos e remunerações, que ele vem, além das informações de vínculos, você também tem mês a mês as remunerações. E se estiver faltando alguma coisa no CNIS, você pode, por exemplo, pedir para que o INSS preencha aquele CNIS, para que ele atualize aquele CNIS com dados da carteira de trabalho do segurado, por exemplo, com olerites ou contra-cheques que ele tem daqueles meses que estão faltando ou que estão errados, né? Tanto faz. Ou, por exemplo, você pode pedir para o segurado ir até a Caixa Econômica Federal e pedir lá o extrato analítico do fundo de garantia, carimbado e assinado por funcionário da Caixa, o extrato analítico do fundo de garantia, carimbado e assinado por funcionário da Caixa. Você pode pedir também, dependendo do caso, o extrato da RAIS, da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS. Você pode pedir o que também, de repente, para atualizar esse CNIS? Você pode pedir, por exemplo, a ficha de registro lá do livro de registro de empregados daquela empresa e que ela venha acompanhada de uma declaração da empresa e também essa ficha venha autenticada. Se lá constarem as remunerações do segurado, vai servir também para atualizar o CNIS. Então, em posse do CNIS, o que você vai levar em consideração para calcular o valor do benefício? Então, primeiro vamos por partes. Para você calcular o tempo de contribuição do segurado, tudo que o segurado tiver vai ser levado em consideração. Para você calcular o valor dessa futura aposentadoria, aí você só vai utilizar as contribuições a partir de julho de 94. Então, por exemplo, pode ser que você encontre um segurado hoje que ele tenha 30 anos de tempo de contribuição, sendo que, por exemplo, desses 30 anos, 20 anos são a partir de julho de 94 e, por exemplo, outros 10 são anteriores a julho de 94. Para tempo de contribuição, leva-se em consideração tudo. Para cálculo do valor de benefício, só a partir de julho de 94. Marcos, já entendi essa questão a partir de julho de 94. Porém, até quando? De julho de 94 até quando? Via de regra, até o mês anterior ao pedido de aposentadoria do segurado. Por exemplo, se ele estiver pedindo em outubro de 2023, você vai levar em consideração as contribuições dele, as remunerações dele, até setembro de 23, até o mês anterior. Mas pode ser que esse segurado já tenha preenchido os requisitos antes e pode ser que, de repente, essa aposentadoria seja mais vantajosa, de repente o cálculo fique mais vantajoso para esse segurado. Vamos supor que ele tenha preenchido os requisitos há um ano, por exemplo. Você vai parar até um ano atrás, mas via de regra vai até o mês anterior ao pedido da aposentadoria. Em situações excepcionais, quando o segurado tiver direito adquirido a uma regra mais benéfica ou um cálculo mais benéfico, algum tempo antes, alguns meses antes, ou mesmo que seja anos antes, você vai parar até aquele mês onde ele alcança aquele cálculo mais vantajoso para ele. Vamos lá. Você já pegou aqui as contribuições a partir de julho de 94, mês a mês. O que você vai fazer agora? Vamos pensar o seguinte: exemplificativamente, vamos supor que o segurado entre janeiro de 95 até dezembro de 99, ele tenha trabalhado em 2 locais. E vamos supor, nem se preocupa muito com o valor da época, eu vou pegar um valor aleatório aqui. Ele tenha ganhado em um dos empregos R$ 1.000 e no outro, por exemplo, ele tenha ganhado 1.500. O que vai ser feito nesse caso? Você soma para cada um daqueles meses as duas atividades dele, as duas remunerações dele. Nesse exemplo aqui,
você vai somar os 1.000 com os 1.500. Então, por exemplo, em janeiro de 95, o salário de contribuição final daquele mês é de R$ 2.500. Fevereiro de 95, 1.000 mais 1.500, R$ 2.500. E o que você vai verificar aqui? Se, por exemplo, não ultrapassa o valor do teto máximo do regime geral de previdência daquele mês. Exemplificativamente, vamos supor que fosse agora em 2023. Em 2023, o teto máximo do regime geral de previdência é 7.507 e alguns centavos. Vamos arredondar aqui para 7.507. Vamos supor que um segurado tenha recebido, por exemplo, em janeiro de 2023, R$ 4.000 num emprego dele e R$ 5.000 em outro emprego dele. Somando os dois dá R$ 9.000, porém isso ultrapassou o teto. Então fica limitado nesse exemplo a 7.507,49. Então, você verificou se existiam atividades concomitantes, somou as atividades concomitantes. Vamos para a próxima etapa aqui do nosso cálculo. O que você vai verificar agora, né? Aqui, na verdade, eu acabei adiantando, né? No terceiro aqui, você vai exatamente verificar se a soma desses salários de contribuição em algum mês ultrapassa o teto máximo do regime geral de previdência. Marcos, como é que eu sei, por exemplo, qual era o teto máximo lá em 94, em 95, em 96 e assim por diante? Você digitando teto máximo do RGPS ou do regime geral de previdência, série histórica, você vai encontrar diversos sites lá que trazem para cada ano qual foi o teto máximo e a partir de qual mês que houve a mudança. Então isso é bem tranquilo, você não vai ter dificuldade para encontrar esses dados aí na internet. A mesma coisa com relação ao INPC. Eu tratei em slides anteriores sobre o INPC. Né? Vamos supor que você queira saber qual foi o INPC, por exemplo, de 2022 ou de 2021 e por aí vai, você consegue esses dados. Outra situação interessante também, se você pesquisar no Google, dentro do próprio site da Previdência, ela divulga aí todo mês o acumulado da correção mês a mês. Por exemplo, se você está calculando um benefício em outubro de 2023, dá para você puxar, por exemplo, desde julho de 94, qual foi o INPC mês a mês, para um benefício que está sendo calculado em outubro de 23, todo mês a Previdência calcula, por exemplo, para um benefício calculado em outubro de 23, um outro calculado em setembro de 23, um outro calculado, sei lá, em agosto, em julho, e por aí vai, ano a ano, você consegue puxar. Então, por exemplo, você está fazendo a correção, a atualização monetária do mês de julho de 94 para um benefício, vamos supor que seja uma revisão, para um benefício que foi concedido, por exemplo, em janeiro de 23. Você puxa a tabela no site da Previdência de janeiro de 2023 e aí você vai pegando mês a mês e colocando ali. Por exemplo, o salário de julho de 94 vai ter lá na planilha de Excel, que você vai puxar do site da Previdência, qual foi o índice acumulado desde julho de 94 até, por exemplo, aí nesse exemplo, janeiro de 23. Você vai pegar, por exemplo, janeiro de 95, tem lá o índice, fevereiro e por aí vai, tem um por um. Você pode fazer os seus cálculos através de uma planilha de Excel, ou você também pode utilizar algum software do mercado, algum software que faça cálculos previdenciários. Tem diversos no mercado, vai de repente facilitar a tua vida, mas é bom que você também saiba fazer o cálculo no Excel, porque se em algum momento você perceber que o software está errado e ele, em algumas situações, independentemente de qual você tenha contratado, eventualmente eles erram, não é muito comum, mas pode acontecer, ou você pode estar desconfiado que ele está errando, você monta no Excel, da forma como eu comentei, vai multiplicando cada mês ali, por exemplo, é um benefício agora, outubro de 23, você puxa a planilha lá no site da Previdência, referente a outubro de 23, e aí você vai atualizando ali, mês a mês, na planilha que o INSS fornece. Você tem, de um lado, o índice de correção mês a mês para outubro de 23, e do outro lado você vai colocando
o salário de contribuição desse segurado, vai colocando a remuneração dele, por exemplo, lá em julho de 94, em agosto de 94, setembro de 94, mês a mês, até nesse exemplo aqui chegar até o mês anterior a outubro de 23, nesse caso aqui até setembro de 23, que tem algum tipo de atualização pelo INPC. Então, eu finalizo esse nosso primeiro bloco aqui de 20 minutos, exatamente com essa situação aqui para você verificar aí se não ultrapassa o teto máximo do regime geral de previdência. Te espero na próxima aula. Um forte abraço.